Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão e amada irmã, nossa leitura do livro de Deuteronômio se encontra agora nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Essa é uma série de capítulos em que Moisés relembra as leis do livro de Êxodo e do livro de Levítico, preparando o povo para entrar na Terra Santa. Lembrando aqui que nós estamos no segundo discurso de Moisés. Moisés está discursando ao povo, fazendo eles relembrarem do trato do Senhor, das promessas de Deus, da fidelidade a Deus, e agora as leis que estão registradas em Êxodo e Levítico, com alguns acréscimos, algumas assim, atualizações nessa lei. A gente vai ver no capítulo 13 a separação entre o verdadeiro e o falso, né? A ideia do falso profeta. No capítulo 14, nós veremos, né, a separação nas questões alimentares, né, os animais puros e impuros. No capítulo 15, nós vamos ver um cuidado com os pobres, com os vulneráveis. E, por fim, no capítulo 16, nós veremos as festas que o povo de Deus deveria celebrar na nova terra. Lembrando a você que nós estamos no programa Leitura Guiada da Bíblia. E você encontra aí esse programa no YouTube da Primeira Igreja Batista em Botafogo e também no Spotify com o nome Leitura Guiada, tá bom? Vamos então ao capítulo de número 13, uma advertência contra os falsos profetas. Esse capítulo está dividido em 3 partes, né? A primeira vai do verso 1 até o verso de número 5, falando especificamente de um profeta, né? A segunda vai do verso de número 6 até o verso de número 11, que fala sobre os parentes e familiares. E a terceira vai do verso de número 12 até o verso de número 18, quando um povo, quando alguém do meio do povo, no caso, uma tentativa de perseguição ou de engano do povo, né? São 3 tipos de tentações associadas à figura do profeta. A primeira, então, do verso 1 ao verso 5, diz respeito a um profeta ou sonhador, né, que se levanta com sinais e prodígios, e ele é bem sucedido. Veja o verso de número 2. E sucedeu tal sinal o prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses. Interessante que esta é uma atualização sobre o critério para se conhecer o profeta. Então veja que ele diz aqui que se algo acontecer de verdade, como esse profeta sugeriu. Mas lá no capítulo 18 de Deuteronômio, nos versos 21 e 22, a ideia é: se o profeta fala algo e não se cumpre, não é de Deus. Mas se ele fala algo e se cumpre, ele é um profeta de Deus. Ou seja, se algo se cumpre na fala do profeta, ele é de Deus. Porém, aqui em Deuteronômio 13, nós temos um outro formato. Nesse formato, esse critério para se avaliar o profeta está para além do cumprimento da palavra. Veja o verso 3, né? É o verso 2 ainda. Então, se ele disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, assim, o profeta se julga através do cumprimento da sua profecia, se ela se cumpre ou não. Se ela não se cumpre, ele não é de Deus. Se ela se cumpre, há um outro critério, que é, ele é fiel a Deus? Se ele não é fiel a Deus e ele incita o povo a buscar outros deuses, então essa profecia não é de Deus. Mas se ele é fiel a Deus, se ele é temente a Deus e a palavra se cumpriu, então este profeta é de Deus. Veja então que para se julgar um profeta é um caso um pouco mais complicado, né? E é uma forma de tentação. Então perceba, Deus usa profetas
que falam coisas que se cumprem. Deus usa sinais, prodígios e maravilhas que se cumprem para testar o nosso coração. E isso, irmãos, assim, é um cenário do evangelho atual. A gente vê milhares e milhares de pessoas que vão atrás de profecias, de revelações, que podem até se cumprir, mas que às vezes revelam o nosso coração, revelam o nosso coração egoísta, revela o nosso coração incrédulo, revela o nosso coração desesperado, que não busca a Deus, mas busca a resposta para os nossos problemas. E nessa angústia, ela acaba nos levando aí à idolatria. O segundo tipo de profeta é aquele que vem da família, né? Lá no verso 6. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem você, nem seus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, e não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar. Então perceba, se alguém próximo a nós, da nossa casa, nos incita a adorar um outro Deus, nós não devemos seguir essa pessoa. Não só isso, essa pessoa deveria ser condenada à pena de morte por parte do próprio ouvinte, ou da nossa parte. Ou seja, é um chamado à responsabilidade, é um chamado à fidelidade a Deus, mesmo diante das relações mais próximas que nós temos, né? Esse versículo, ele ecoa lá em Lucas, capítulo 14, no verso 26, onde Jesus diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se todas essas relações de proximidade, essas relações familiares nos levam para longe de Deus, a gente não tem como ser discípulos de Cristo. Nós precisamos abandonar essas relações que nos levam para distantes de Deus, né? Em outra ocasião, lá em Mateus 19, verso 29, Jesus diz que todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, mulher, filhos e terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, o amor a Deus precisa vir em primeiro lugar, o amor a Deus precisa ser maior do que o amor pelos familiares, o amor a Deus é maior do que as nossas relações familiares, né? Inclusive em termos de responsabilização. Se essas pessoas te fazem pecar, se essas pessoas te conduzem para um mau caminho, se elas mostram um caminho para uma outra religião, então se afaste delas. Não se responsabilize, irmãos, não seja condizente, não ceda à tentação. Antes, né, se responsabilize em seguir ao Senhor. Tenha a atitude para contrariar os membros da tua família. Por fim, né, o último tipo de profecia, lá no verso de número 12, quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, ou seja, convenceram, né, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, certamente ferirás a fio de espada os moradores da cidade, destruindo completamente tudo o que nela houver, até os animais. Então perceba que aqui, homens saíram do meio de ti, ou seja, do meio do próprio Israel, não vinham de distantes, não, era do próprio povo de Israel. Convenceram toda uma cidade. Esses homens deveriam ser mortos, junto com todos os habitantes da cidade que creram nessas falas, né? Que creram nessa forma de convencer as pessoas a servir outros deuses. Então aqui a pena se estende até para a pessoa que cai na idolatria. A pena não é só para o falso profeta, mas também para aquele que segue o falso profeta.
Você é responsável por aquilo que você ouve e você é responsável pelos seus atos. Você não pode dizer para Deus que você se enganou, que você seguiu a uma outra religião porque um falso profeta apareceu. Não, você é responsável. O profeta é culpado. Ele vai arcar com as suas consequências diante de Deus. Mas você também é responsável por aquilo que você ouve e aquilo que você consente. Então, cuidado com o que você tem ouvido em termos de evangelho. Cuidado, é nossa responsabilidade mantermos o evangelho santo, um evangelho que glorifica a Deus e que tem Deus como exclusividade. O capítulo 14 vai falar acerca da santidade ao Senhor nas questões de alimento, mas também nas questões de luto. O verso 1 e 2 fala sobre o luto, né? Filhos sois do Senhor vosso Deus, não dareis golpes, nem sobre a testa fareis calvo, ou seja, não cortareis o cabelo por causa de algum morto. Talvez fosse um costume antigo, né? Cortar o cabelo no momento do luto. Então o povo não deveria fazer isso para não haver contaminação. Do verso 3 ao verso de número 21, nós temos a repetição das leis dos animais puros e impuros, que se encontra lá em Levíticos, capítulo 11, do verso 1 ao verso 47. Ele trata aqui de 4 tipos de animais. Nós temos ali os animais terrestres, a gente pode classificar assim, que são divididos sempre, né? Cada categoria de animal é dividida entre puro e impuro. Então aqui nós temos os primeiros animais, aqueles terrestres ou selvagens, até alguns domesticados, como a ovelha, a cabra, o boi, mas outros que eram ainda selvagens, como a gazela, a corça, a cabra. Esses são classificados entre puros e impuros, mantendo a legislação lá de Levítico. Aquele que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina, então esse é passível de ser comido. Lá no verso de número 9, nós temos os peixes, no verso de número 11, as aves, e no verso de número 12, a 4ª categoria de animais, os insetos. Entram aqui também os répteis nessa categoria, né? Eles foram aqui omitidos, mas eles entram na categoria junto com os insetos. Lá no verso 21, no finalzinho, a advertência para não comer nenhum animal que morreu por si só e não cozer o cabrito no leite da sua própria mãe. Nós já vimos que isso era uma advertência contra a ganância, né, contra o satisfazer-se em cima a qualquer preço, né? Há um limite para a ganância e para a satisfação dos nossos desejos. Também era um ritual religioso cananeu. O povo cananeu fazia um tipo de rito em que cozinhava o cabrito no leite da sua mãe. Isso é visto como crueldade, né? Não se sabe o motivo ao certo por que se faziam isso, mas é visto como um ato cruel e o povo de Deus não deveria imitar essa crueldade com os animais. Bom, do verso 22 ao verso de número 29, nós temos a legislação para o dízimo. Olha, verso 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Então, há os 10%, a lei dos 10% para Deus, como reconhecimento, né, da graça de Deus e do favor de Deus sobre o povo. Tem lá no verso 24, uma instrução interessante, porque esse dízimo deveria ser dado no templo. Como o templo ficaria em uma tribo, o povo de Israel poderia estar distante. E aí, como é que você levaria um animal de grande porte, um boi, uma ovelha, até lá? Seria difícil. Então, ele autoriza a vender o boi ou animal, pegar o dinheiro, levar o dinheiro até o templo. Quando chegar lá, porque isso facilitaria a viagem, você não viajaria com peso, né? Então, quando chegasse lá, você usava o dinheiro para comprar um animal semelhante àquele que você vendeu, e então ofertá-lo ao Senhor. Você lembra que lá nos evangelhos, em Mateus, capítulo 21, verso 12 e 13, também em Marcos 11, verso 15 e 16, né? E também Lucas 19, versos 45 e 46,
E João, também João, capítulo 2, versos 13 e 16, Jesus expulsa os cambistas do templo. Por que Jesus expulsa o cambista? Porque essa pessoa que mora longe, que vendeu um boi, então vamos lá, vamos supor que ele vendeu o boi por R$ 1.000, e aí ele chega até o templo, ele viaja e chega até o templo, então ele ali iria comprar um boi por R$ 1.000 para poder ofertá-lo ao Senhor. Mas quando ele chegava lá, o cambista cobrava preços exorbitantes. Então aquele boi não ia valer 1.000, ele ia valer 2.000, 3.000, 4.000. Haveria ali uma inflação, né, juros exorbitantes nesse animal, a fim de que o cambista pudesse lucrar. Com isso, Jesus expulsa essas pessoas dali, porque eles estão profanando o evangelho, eles estão ganhando em cima do sacrifício das pessoas, da dor das pessoas, né, enganando essas pessoas. E aí isso fazia com que a pessoa, o ofertante, tivesse que se desfazer do seu animal, viajar grandes quantidades de terra, porções assim largas de caminho, então viajou durante dias e chega lá, ainda tem que tirar do dinheiro do seu sustento para comprar aquele animal para ser oferecido, porque o dinheiro que ele tinha em mãos para isso não era suficiente. Então também, veja, a ganância das pessoas imperando aí na questão do sacrifício para Deus, né? Por isso Jesus expulsa os cambistas do templo, está ligado aqui a essa passagem de Deuteronômio 14, verso 24, 25. Há uma advertência no verso 27 e 29 para se lembrar do levita, né? Lembrar do levita na hora que estiver ali ofertando, parte dessa oferta seria destinada ao levita, você poderia chamá-lo ali para comer junto contigo. No verso 28 também dos pobres, ali o órfão, a viúva, que eles poderiam ao terceiro ano, né, recolher as coisas que estavam ali na cidade, que caíam, né, das árvores, enfim. Então cuidar do sustento tanto do levita como do órfão e quanto da viúva, o cuidado em favor dos vulneráveis. No capítulo 15, nós temos o ano da remissão, o ano do perdão das dívidas e o incentivo à generosidade para com os pobres. Então ele vai do verso 1 até o verso 11 e depois do verso 12 até o verso 23. Então, do verso 1 até o verso de número 11, fala do ano da remissão. Então, é o ano em que toda pessoa que tem alguma dívida, essa dívida seria perdoada. Com a finalidade, lá no verso 4, olha, para que entre ti não haja pobre, né? Então é para se evitar a pobreza. Essa pobreza aqui é mais uma questão de miséria. Não estamos falando de desigualdade social. As desigualdades, elas ocorrem, sempre há um mais rico, sempre há um que tem mais e sempre há aquele que tem menos. Não é essa a questão, é a fim de se evitar a desigualdade extrema, ou seja, que haja miseráveis, que haja pessoas mendigando, que haja pessoas em total necessidade. Então o objetivo das leis era evitar essa pobreza. Ao mesmo tempo, lá no verso 11, diz que sempre ou nunca deixará de haver pobres na terra, então eles sempre estarão na terra. Esse é então o ideal. O ideal é que a gente mitigue os problemas da pobreza, que a gente tente acabar com a pobreza, embora é uma tarefa hercúlea, né? Seja uma tarefa quase impossível. Eles vão existir, mas existindo os pobres, entra a generosidade cristã, entra o amor cristão. Veja, do verso 7 até o verso de número 11, né? Olha o que diz o verso 7. Quando entre ti houver algum nobre de teus irmãos, algum pobre, né? Algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Veja, seja generoso, seja liberal. Isso é uma questão de comissionamento do coração. Perceba que nós não estamos falando de uma política de governo, tá? O governo não pode exigir que você seja generoso, mas você deve fazê-lo
do seu próprio interesse, do seu próprio coração, através da transformação do Espírito Santo na sua vida. Então veja o verso de número 9, que é uma advertência interessante. Olha, guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Veja, o pobre poderia pedir. Se tivesse perto do ano da remissão, o que acontece? Esse pobre acabaria a sua dívida. Então, isso implica que a pessoa que vai ofertar para essa pessoa pobre, na verdade, estaria fazendo uma doação. Por quê? Vamos supor ali que falte um mês. A pessoa está ali em dezembro, faltando um mês aí para virar o ano para o 7º ano. Né? Essa pessoa tem uma dívida. Ela vai lá e pede, então, uma ajuda. Só que, se ela esperar 30 dias, o ano vira para o ano 7º, e aí essa pessoa está perdoada da dívida. Então, aquele valor que ela pegou não seria mais necessário. Porém, né, a Bíblia vai recomendar que aquela pessoa a quem está sendo pedido dinheiro, que mesmo assim ela oferte como se fosse uma dádiva, como se fosse uma oferta, como se fosse assim, um valor que está sendo doado de verdade, né, para essa pessoa, para esse irmão mais pobre, sem perguntar o que será feito. Né, o que será feito, porque não haverá mais necessidade. Né? Ele será perdoado da dívida. Mesmo assim, vem a recomendação para se emprestar ao pobre. Então, nós temos ali a recomendação para sermos generosos, né, para fazermos as nossas ações sociais de cuidado com o pobre. Isso é sempre um chamado na Bíblia, né, para a gente cuidar daqueles mais necessitados. Do verso 12 ao verso 18, nós temos leis acerca dos servos, da escravidão. Então, quando um irmão hebreu fosse feito de servo, ele deveria ser despedido no 7º ano, ou seja, deveria ser liberto no 7º ano. Então, Deus planejando aqui a libertação da escravidão. É claro que essa pessoa poderia decidir-se por permanecer naquela casa, então ela faria um juramento. Mas, se ela quisesse sair, veja, o seu senhor ou seu empregado, ali no verso 14, deveria despedi-lo e não poderia deixá-lo ir vazio, ou seja, deveria também ser generoso com ele, dando ali o necessário para o seu suprimento, e o Senhor então o abençoaria. Ou seja, Deus é Deus é o cuidador do pobre. Quando você empresta para o pobre, Deus então garante a bênção para a tua vida, certo? É isso que, mais ou menos, o princípio do texto. Por fim, do verso 19 ao 23, nós temos a entrega dos primogênitos a Deus, a consagração dos primogênitos para Deus, né? E, de novo, a proibição do sangue, no verso 23, de não se alimentar de sangue. Por fim, irmãos, o capítulo 16, do verso 1 até o verso 17, porque a partir do verso 18 nós já temos uma outra porção de texto que se liga já ao capítulo 17. Então, do verso 1 até o verso 16, nós temos a menção às 3 festas que deveriam ser celebradas na terra de Canaã. A Páscoa, né, do verso 1 até o verso 8, seguida das festas dos pães asmos, lá no verso 8, então se celebrava a Páscoa, 7 dias depois, aliás, os 7 dias seguintes à Páscoa eram a festa dos pães asmos. Depois vinha o Pentecostes, lá no verso 9 até o verso 12, então 7 semanas depois da Páscoa, ou 50 dias após a Páscoa, né? Entrava então a festa do Pentecostes, também conhecida como festa das semanas, das 7 semanas. Por fim, tinha lá no verso 13 a festa dos tabernáculos, que era uma festa que relembrava a passagem do povo pelo deserto, onde o povo, então, durante 7 dias habitava em cabanas, né, relembrando a sua jornada pelo deserto. Esses capítulos, irmãos, que nós lemos até aqui, né, eles mostram como a fé em Deus molda decisões, molda valores, molda a vida comunitária, molda a ética, a nosso comportamento social,
na nossa vida de celebração, né? Então a fé também é uma fé ética, a fé cristã também é uma fé social, também é uma fé celebrativa. No capítulo 13, nós entendemos que nem toda experiência espiritual vem de Deus, que as profecias, mesmo aquelas que se cumprem, podem não vir de Deus. Então Deus exige exclusividade na adoração, fidelidade a Deus é mais importante do que experiências espirituais. Busque fidelidade, busque ser fiel a Deus antes das experiências, tá? A fidelidade a Deus vale mais do que qualquer sinal extraordinário, de qualquer revelação. O capítulo 14 nos mostra a importância da santidade na vida diária, mostrando que quem pertence a Deus vive de modo distinto, né? Inclusive na questão de alimentação, nós somos um povo separado, né? E isso define um estilo de vida, o nosso estilo de vida precisa ser diferenciado, né? Também mostra para a gente que santidade é identidade, nós temos uma identidade diferente dos demais povos. O capítulo 15 fala sobre muitas coisas: justiça, generosidade, compaixão, perdão de dívidas, cuidado com os pobres, libertação dos servos, né? A fé se expressando de forma social e em misericórdia, o olhar de Deus para os vulneráveis, o olhar de Deus para os necessitados, né? Entendendo que a prosperidade não pode ser ponte ou caminho de indiferença. Ao contrário, a prosperidade me faz responsável socialmente pelo mais vulnerável, tá? Nós temos uma comunidade de responsabilidade mútua, então o próspero se importa com o vulnerável, e assim nós vamos vivendo a fé cristã, com um chamado também para generosidade. E por fim, o capítulo 16 fala sobre memória, fala sobre celebração, fala sobre gratidão a Deus através das festas religiosas. É um convite para a gente lembrar daquilo que Deus já fez. É sempre importante lembrar que a memória fortalece a fé. Quando nós olhamos para o passado e nós celebramos o passado, quando nós nos enchemos de gratidão, nós nos alegramos em Deus e nossa fé é alimentada. Essas festas protegiam contra o esquecimento e contra a frieza espiritual. Então, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia abençoado e até o nosso próximo episódio de leitura da Bíblia Sagrada.